Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o mangá Death Disco, os 2 primeiros volumes. Vou dar só uma passada por cima para, claro, não estragar surpresas. Apesar de ser uma violência tão impactante que o lance é você mergulhar nos quadrinhos, a história ela tá num segundo plano. A personagem principal, a Death Disco, que dá nome pro mangá, ela é ainda mais importante do que os seus arcos. A gente tem na história ali uma organização secreta chamada Guild, que secreta e extremamente misteriosa. Ela solta essa informação de que tem um caçado, tem alguém ali, uma cabeça a prêmio, e aí esses ceifadores, e a Death Disco é uma ceifadora, vão atrás de matar esse alvo. E é claro que todos são excêntricos da sua maneira. O primeiro contato que a gente tem com a história é justamente sobre um desses alvos e vários desses ceifadores chegando ali, lutando entre si para ver quem é que vai conseguir aniquilar da pior forma possível esse alvo da guild. E aí subir etapas lá dentro de uma hierarquia, as coisas funcionam e é tudo muito bem explicado nesse sentido. A Death Disco, ela é uma menina, então ela tem uma aparência assim que é bem contrastante aos outros ceifadores. Até certo ponto não intimida. E isso funciona para ela ter sempre uma vantagem inicial. O fato dela também fazer uso de armas que parecem brinquedos que ela mesma constrói. Ela vive num castelo ali com outros personagens extremamente bizarros e ela mesma faz o seu arsenal. Bonecas, ela tem uma companhia ali que é um morceguinho, bonecas e com explosivos inseridos e tal. Ela é extremamente sádica, ela detesta tudo e todos. Ela é uma personagem interessante de se acompanhar dentro dessa natureza extremamente odiosa da Death Disco, e aí se torna natural ela fazer parte disso, ela ser uma ceifadora, ela subir nas hierarquias da guild e ela aniquilar essencialmente tudo que aparece pela frente, tirando ali umas concessões que ela faz, né? Nesses 2 primeiros volumes a gente não vai muito a fundo nessa psique dela, além, claro, de toda essa natureza odiosa, mas são 7 volumes no total, né? Então acho que vai se desenvolver bem a história. Cada um dos alvos acaba sendo um arco por si só, num formato até certo ponto antológico. Agora falando um pouco do mangaka responsável por essa obra, que é o Atsushi Kaneko, apelidado Bambi, tem uma matéria muito legal lá no blog da Darkside, explorando um pouco mais sobre esse autor. Eu desconheci o cara. Ele tem um traço limpo, ao mesmo tempo que é extremamente violento. Ele faz uso dessa ultra-violência no grafismo, com certeza absoluta. É o apelo do lance dele, assim, não tem como não pensar num Tarantino, num Goichi Suda. Essas coisas estão atreladas ali. E ele é muito do rock and roll, ou seja, ao mesmo tempo se associa muito ao Screaming Mad George, que é um outro artista aí fantástico de efeitos especiais, de filmes de terror e tal. Mas aqui nessa matéria do blog, ele fala que gosta muito de David Lynch, de Hitchcock, de Kubrick. Então ele tem muitas influências ocidentais, e ele mesmo não lê muito mangá, apesar de ser um grande fã de um autor chamado Suehiro Maru. Não conheci esse cara, fiquei muito curioso, fui atrás de algumas obras dele para entender como esse cara ele é diferente, né? Porque ele mesmo diz, o Kaneko, que foi através do trabalho do Maru que ele viu o potencial dos mangás como movimento artístico mesmo. Então a Darkside tem sido muito feliz nas suas escolhas de mangá. São obras muito diferentes, ali indo do Nagabe, do Junji Ito, agora pro Kaneko. Vou colocar aqui na descrição os outros mangás da Darkside que eu comentei aqui no canal. E esse aqui é mais específico caso você goste de ação, porque ele consegue fazer nos quadrinhos assim, um movimento extremamente frenético, extremamente vertiginoso nesse aspecto, e de violência explícita, né? E de sadismo com relação a personagens bizarros. Assim. Me lembrou aquela galera muito louca do último Mad Max, por exemplo. Então é isso, minhas impressões de Death Disco. Vamos conversar sobre mangás de terror, mangás barra pesada. Eu agora tenho lido mais mangá, tenho consumido mais anime. Então quero recomendações, quero expandir meus horizontes nesse aspecto. É isso aí, valeu, tchau!